chuva despencava sobre Salvador, como se o céu tivesse decidido apagar a cidade naquela noite. Meu carro morreu na ladeira perto do Rio Vermelho, meu celular estava quase sem bateria, e eu corri encharcado até o hotel onde minha esposa dizia estar em um jantar corporativo. Na porta, um manobrista me olhou dos pés à cabeça, jogou uma chave de Porsche contra meu peito e disse: "Anda logo, motorista. O marido da diretora quer sair com ela escondido." Eu segurei a chave tremendo. Só havia um problema. O marido dela era eu. Entrada de serviço é nos fundos. O rapaz da recepção disse, sem levantar direito os olhos do balcão. Eu pingava água no piso de mármore. A camisa social grudava nas minhas costas. O sapato fazia um barulho ridículo a cada passo, e as pessoas no saguão me olhavam como se eu tivesse trazido a rua inteira grudada no corpo. "Eu vim buscar minha esposa", respondi, limpando a água do rosto com a manga. "Ela está no jantar da empresa." O recepcionista apertou os lábios, medindo minha roupa molhada, minha calça simples, meu relógio riscado, minha cara de homem que tinha atravessado uma tempestade correndo. "Senhor, o evento da Araxá Biofarma está no salão rooftop. Mas talvez seja melhor o senhor." Ele apontou com o queixo para meu estado. "Melhor é o quê?" Antes que ele respondesse, um manobrista de colete vinho entrou apressado, com um guarda-chuva pingando, e gritou para mim como quem manda em cachorro: "Ei, motorista, pega logo. Dona Cibele não pode esperar. O marido dela mandou deixar o Porsche pronto." A chave bateu no meu peito e caiu na minha mão. Eu olhei para o emblema. Olhei para ele. Olhei para a porta giratória atrás de mim. "Repete." O manobrista fez cara de impaciência. "Qual foi?" O Dr. Sávio pediu o carro. "Eles vão sair pelos fundos." Eu fechei os dedos em volta da chave. Meu corpo estava frio por causa da chuva, mas por dentro alguma coisa começou a ferver. "Dr. Sávio é marido de quem?" O rapaz riu pelo nariz. "Da Dona Cibele, ué. A diretora. O casal mais chique desse evento. Não vai me dizer que você não sabe para quem trabalha." Eu dei um passo mais perto. "Eu não trabalho para ele." O riso sumiu do rosto dele. "Então quem é você?" Eu levantei a chave na altura dos olhos dele. "Sou o homem que ela casou primeiro. Meu nome é Eudóxio Marçal. Não sou empresário, não sou doutor, não sou herdeiro. Trabalho como topógrafo autônomo, daqueles que medem terreno debaixo de sol, lama, obra parada e promessa furada de empreiteira. Minha esposa, Cibele, subiu rápido na Araxá Biofarma, virou diretora regional, aprendeu a falar baixo em reunião cara e a sorrir como se cada dente tivesse sido treinado por advogado. Até aquela noite, eu achava que o preço do sucesso dela era só a ausência. Eu estava enganado. O manobrista tentou pegar a chave de volta, mas eu não entreguei. "Calma aí, senhor. Acho que houve confusão. Confusão é chamar outro homem de marido da minha mulher. Ele engoliu seco. Eu só recebi ordem." "De quem?" "Do assistente do Dr. Sávio. Ele falou que o motorista estaria molhado, porque tinha vindo pela lateral." A frase me acertou com mais força que o vento lá fora. Molhado. Pela lateral. Eles estavam esperando alguém parecido comigo, ou estavam esperando que ninguém olhasse para mim por tempo suficiente. O recepcionista, agora interessado, tentou suavizar a situação. "Senhor, talvez seja melhor chamarmos a segurança." "Chame", eu disse. "Mas antes me diga uma coisa. Cibele Marçal está no evento?" Ele digitou rápido no computador, fingindo neutralidade. O brilho da tela refletiu nos óculos dele. "Consta como Cibele Albuquerque." "Albuquerque?" "Sim. Cibele Albuquerque, diretora regional." Meu sobrenome evaporou ali, na frente de um desconhecido. "E o acompanhante?" Ele hesitou. "Dr. Sávio Albuquerque." O manobrista murmurou. "Marido dela." Eu coloquei a chave no balcão com cuidado. Cuidado demais. Quando a gente coloca uma coisa com cuidado demais, é porque está segurando a vontade de quebrar tudo. "Qual elevador sobe para o rooftop?" O recepcionista abriu a boca. "Senhor, eu não acho." "Qual elevador?" Ele apontou. Eu fui sem esperar mais nada. No espelho do elevador, vi um homem de 49 anos. Cabelo preto com fios brancos colados na testa, barba por fazer, olhos fundos de quem tinha trabalhado desde cedo e corrido pela chuva como um idiota apaixonado. Meu reflexo parecia mais um funcionário perdido do que um marido chegando para buscar a mulher. O elevador subiu devagar. A música ambiente era calma, luxuosa, ofensiva. Eu conseguia ouvir meu próprio coração. O celular vibrou no bolso. Era a mensagem de Cibele. "Amor, não precisa vir.
Vou pegar carona com o pessoal. Dorme cedo. Eu olhei para a mensagem. Ri sem som. Agora você avisa. A porta abriu. O salão rooftop tinha paredes de vidro, luz baixa, arranjos de flores brancas e aquela vista molhada da Baía de Todos os Santos brilhando ao fundo. Executivos seguravam taças, riam com a boca pequena, fingiam ouvir uns aos outros. Havia um quarteto tocando bossa nova perto do bar. Tudo parecia caro, limpo, organizado. Eu era a única mancha. E então eu vi Cibele. Ela usava um vestido verde escuro que eu nunca tinha visto. O cabelo estava preso de lado, o pescoço brilhava com uma gargantilha de pedra azul e no dedo direito havia um anel enorme, impossível de ignorar. Ela ria com a mão no braço de um homem alto, bronzeado, cabelo grisalho impecável, terno claro, sapato que devia valer mais que meu equipamento de medição. Ele inclinou a cabeça e disse algo perto do ouvido dela. Cibele sorriu do jeito que sorria quando éramos novos, quando a gente comia pastel em Itapuã, sem dinheiro para a sobremesa, quando ela dizia que eu era o único homem que a fazia sentir segura. O homem pousou a mão na cintura dela. Ela não tirou. Garçon passou por mim. Senhor, o senhor precisa de ajuda? Preciso de silêncio. Ele se afastou. Eu dei 2 passos para dentro do salão. A água do meu sapato marcou o piso claro. Algumas pessoas viraram o rosto. Outras fingiram que não viram. Cibele ainda não tinha me notado. Uma mulher de vestido prateado se aproximou do casal. Cibele, seu marido é mesmo um encanto. Sávio, você vai ter que ensinar meu marido a elogiar em público. Sávio levou a mão ao peito, teatral. Quando a mulher é rara, a gente não economiza. Cibele bateu de leve no braço dele. Para, Sávio, você me deixa sem graça. Sem graça, minha esposa. Sem graça porque outro homem a elogiava como esposa dele. Eu parei atrás de uma coluna. Não por covardia, por instinto. Quando você encontra uma cobra dentro de casa, não pisa em cima no escuro. Primeiro você acende a luz. Um senhor de óculos levantou a taça. Ao casal que virou exemplo de parceria. Cibele e Sávio, vocês representam o tipo de união que toda empresa respeita. Cibele encostou a cabeça no ombro dele por um segundo. Obrigada, gente. A gente se apoia em tudo. A frase atravessou meu peito. Eu sustentei essa mulher quando ela saiu do emprego antigo chorando. Paguei curso, emprestei meu carro, vendi uma moto para cobrir uma dívida dela, passei noite consertando vazamento em casa porque ela precisava dormir antes de uma apresentação. E ali, diante de gente rica e perfumada, ela se apoiava em outro homem como se eu fosse um erro de digitação. De repente ela me viu. O sorriso dela congelou. Não virou culpa, não virou medo, virou raiva. Uma raiva seca, rápida, como se eu tivesse invadido um palco sem autorização. Ela falou algo baixo para Sávio e veio na minha direção. Não correu, não se desesperou. Caminhou como quem vai resolver um problema de logística. Eudóxio. Ela parou a 2 palmos de mim, sem me tocar. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha esposa. Ela apertou os olhos. Você está molhado. Está chamando atenção. Engraçado. Achei que o marido chamasse menos atenção que o amante. O rosto dela endureceu. Baixa a voz. Por quê? O doutor Sávio não sabe que você tem audição boa? Ela olhou ao redor, sorrindo para quem nos observava de longe. Você está tendo uma crise. Vá embora. Crise é você usar outro sobrenome. Não faz isso aqui. Fazer o quê? Existir? Ela chegou mais perto, a voz virando lâmina. Você quer ser humilhado na frente de todo mundo? Eu encarei o anel no dedo dela. Você já começou sem plateia. Sávio veio atrás dela, elegante, controlado, dono do ambiente. Está tudo bem, minha querida? Minha querida. Cibele ne piscou. Está, amor. É só um prestador antigo. Ele está confundindo as coisas. Prestador antigo. Eu senti o salão inteiro ficando pequeno. O ar parecia espesso. Sávio olhou para mim com pena ensaiada. Meu amigo, se houve algum problema com pagamento, procure o financeiro amanhã. Eu sorri. Um sorriso curto, sem dentes. Problema com pagamento eu resolvo com nota fiscal. Problema com esposa falsa dá mais trabalho. Cibele segurou meu braço com força. Cala a boca. Eu olhei para a mão dela no meu braço. Tira. Você está bêbado? Sávio perguntou. Não. Pior. Estou sóbrio. Cibele apertou mais. Eudóxio, última chance. Vá embora agora. Eu me inclinei só um pouco, perto o bastante para ela ouvir, sem que o salão inteiro ouvisse. Eu vou, mas vou sair pela porta da verdade.
Ela soltou meu braço como se tivesse encostado em fio desencapado. Sávio franziu a testa. Cibele, você conhece esse homem? Ela respondeu rápido demais. Ele fez serviços para minha família anos atrás. Ficou meio obcecado. Eu ri baixo. Obcecado? Você ainda manda mensagem chamando esse obcecado de amor. Mostrei o celular. A tela molhada brilhava com a mensagem dela. Cibele tentou pegar. Recué. Sávio olhou a tela. A expressão dele falhou pela primeira vez. Dibelé? Ela levantou o queixo. É uma história longa. Então resume, eu disse. Você sempre gostou de cortar o que não presta. Ela virou para mim com os olhos cheios de ódio. Você não passa de um homem pequeno tentando estragar a minha noite. Eu guardei o celular. Não. Eu sou o homem pequeno que ainda sabe abrir gaveta. A cor saiu do rosto dela. Naquele instante eu soube. Havia gavetas. Sávio olhou de um para outro. Que gaveta? Cibele sorriu para ele, mas a boca tremeu. Nada. Ele está tentando me intimidar. Estou indo embora, eu disse. Mas amanhã cedo a gente conversa. Com luz acesa, ela se aproximou do meu ouvido, ainda sorrindo para o salão. Se você destruir isso, eu transformo você em piada, ameaça e caso de polícia. Ninguém acredita em homem molhado com ciúme. Eu virei o rosto para ela. Então seca bem essa mentira. Amanhã ela vai sangrar. Saí do salão sem correr. Atrás de mim ouvi murmúrios, taças, uma risada nervosa. Não olhei para trás. No elevador, minhas mãos finalmente tremeram. Não de medo, de atraso. Eu tinha chegado atrasado à minha própria vida. Na portaria, o manobrista evitou meus olhos. Senhor, a chave. Fica com ela. Eu não dirijo vida alugada. A chuva ainda caía quando pisei na rua. Meu carro continuava morto longe dali, mas eu não sentia mais o frio. Andei até um posto, pedi um café amargo e carreguei o celular atrás do balcão com a permissão de uma atendente que me olhou como se eu tivesse saído de um naufrágio. Cibele ligou 6 vezes. Eu não atendi. Depois veio mensagem. Você passou dos limites. Outra. Não faça besteira. Outra. Você não sabe com quem está mexendo. Eu digitei só uma resposta. Agora sei. Quando cheguei em casa, quase meia-noite, o silêncio parecia armado. A casa ficava em uma rua estreita de brotas, simples, com varanda pequena, portão verde e rachadura no muro que eu prometia consertar havia meses. Eu sempre chamara de nossa casa. Naquela noite, a palavra nossa pareceu pedir desculpa. Cibele não tinha chegado. Eu fui direto ao quarto. Nunca fui homem de revirar bolsa, celular, gaveta. Sempre achei que casamento sem confiança vira contrato de aluguel emocional. Mas quando a pessoa usa sua confiança como faca, você para de chamar invasão de invasão. Chama de perícia. Comecei pelo closet. O lado dela era outro país. Vestidos caros escondidos atrás de roupas comuns, caixas de sapato com etiqueta de loja que ela dizia odiar, perfumes importados, joias que não combinavam com nosso extrato bancário. Abri uma caixa azul. Dentro havia um anel com pedra grande e uma aliança dourada. Aliança masculina? Não, feminina. Fina, gravada por dentro. Para C, meu recomeço. S, meu estômago virou. Cibele tinha um recomeço com inicial gravada. No fundo de uma gaveta, debaixo de lenços que ela nunca usava, encontrei uma pasta sanfonada bege. Ela estava fechada com elástico. O tipo de pasta que guarda coisa que não pode respirar. Sentei no chão. Abri. O primeiro documento era uma certidão de divórcio. Meu nome estava ali. Eudóxio Araújo Marçal. O dela também. Cibele Nara Marçal. Divórcio consensual, homologado em cartório, com assinatura das partes, partilha definida, sem filhos menores, sem litígio. Li uma vez, 2, 3. Eu não lembrava de ter me divorciado. Seria difícil esquecer uma coisa dessas. A data cravou em mim como prego. Aquele período eu lembrava bem. Eu estava fechando um trabalho enorme de medição para um condomínio em Lauro de Freitas. Saía antes do sol, voltava com areia dentro da bota, assinava qualquer papel que Cibele colocava na mesa porque ela dizia que era imposto, plano de saúde, atualização bancária, autorização de débito, financiamento do telhado. Eu assinava e perguntava, é importante? Ela respondia, confia em mim. Confiei. A pasta continuava. Havia um termo de renúncia sobre a casa. Minha assinatura no fim. Havia uma procuração dando a ela poderes para movimentar uma conta que eu mal lembrava de ter aberto. Havia comprovantes de transferências.
Havia uma declaração psicológica dizendo que eu tinha comportamento instável, explosões de ciúme e tendência à perseguição. Assinada por uma tal doutora Leocádia Torres. Eu nunca tinha ouvido esse nome. O laudo dizia que eu precisava de acompanhamento e que Cibele corria risco emocional caso fosse confrontada diretamente. Risco emocional. A mulher que tinha acabado de me chamar de prestador antigo era vítima no papel. Continuei lendo. Encontrei uma escritura de alteração de propriedade. A casa, comprada com meus anos de sol e coluna torta, estava no nome dela, só dela. Uma sequência de páginas mostrava que eu havia concordado em permanecer ali temporariamente, sem direito possessório, como ocupante tolerado. Ocupante tolerado. Meu peito subiu e desceu devagar. Eu podia quebrar a cômoda, podia gritar, podia chorar. Não fiz nada. Tirei foto de tudo, página por página, sem pressa. A raiva boa é a que aprende a respirar. Na última divisória da pasta, encontrei o documento que fez a sala girar. Apólice de seguro de vida. Beneficiária: Cibele Nara Marçal. Cônjuge. Valor: R$800 mil. Prêmio mensal debitado de uma conta conjunta. Cônjuge. Ela me divorciou no papel, casou com outro homem na vida pública, ficou com minha casa, mexeu no meu dinheiro e ainda me mantinha como marido quando a morte podia render. Sentei na beira da cama. A roupa ainda estava úmida. O quarto cheirava ao perfume dela. Esse detalhe me deu nojo. O portão abriu lá fora. Cibele chegou. Eu devolvi a pasta ao lugar, menos uma coisa. Deixei uma cópia da certidão de divórcio sobre a mesa de jantar. Depois sentei em frente, no escuro, esperando. Ela entrou devagar. Tirou o salto perto da porta, como sempre. Largou a bolsa no aparador, como sempre. Ligou a luz da sala. Viu o papel. O rosto dela não caiu. Só endureceu. Como se eu tivesse atrasado uma reunião. Você mexeu nas minhas coisas. Você mexeu na minha vida. Ela tirou a capa molhada e pendurou na cadeira. Eu avisei para você não fazer besteira. Besteira foi assinar meu divórcio achando que era papel de banco. Cibele soltou uma risada baixa, cansada, sem humor. Você assinou porque quis, porque confiei. Problema seu. A frase veio limpa, sem culpa. Eu senti o último pedaço da mulher que eu amava morrer ali. Então é verdade. Está no papel. Você se divorciou de mim sem me contar. Eu agilizei uma verdade que você não teria coragem de aceitar. E casou com Sávio. Casei. Ela ergueu o queixo. Com um homem que não me envergonha. Eu apoiei as mãos na mesa. Eu te envergonhava? Ela olhou minha camisa manchada, minha barba, meus dedos ásperos. Você era útil. Durante um tempo. Útil? Você queria que eu falasse bonito? Você pagou algumas contas, segurou a casa, carregou mudança. Obrigada. Mas eu cresci, Eudóxio. Você ficou do mesmo tamanho. E por isso me transformou em ocupante tolerado. O canto da boca dela subiu. Você leu rápido. Li o suficiente. Então entendeu sua posição. Ela caminhou até a cozinha e pegou água. A tranquilidade dela era uma ofensa. Minha posição? Você mora aqui porque eu permito. Você não é meu marido. Não é dono. Não é ameaça. É um problema administrável. E fiquei en pé. Ela levantou o copo entre nós. Não levanta a voz. Você sabe que eu tenho documentos sobre sua instabilidade. Documentos falsos. Documentos carimbados. Doutora Leocádia existe? Ela bebeu um gole. Existe no que importa. Você forjou o laudo. Eu construí proteção. Contra quem? Contra um homem rejeitado que poderia ficar perigoso. Eu ri uma vez. Você ensaiou essa fala no espelho? Ela se aproximou. O olhar dela ficou pequeno e cruel. Eu não preciso ensaiar para vencer você. Você sempre facilitou, sempre assinou, sempre acreditou, sempre chegou cansado demais para perguntar. O mundo é de quem lê antes de confiar. Eu seguro. O copo parou no ar. Que seguro? O de R$800 mil. Beneficiária, cônjuge. Pela primeira vez, ela respirou fora do ritmo. Você não devia ter visto isso. Eu devia ter visto tudo antes. Ela pousou o copo na pia. Vai cancelar? Vou. Não vai. Vou amanhã. Cibele sorriu. Um sorriso de quem abre uma gaveta por dentro da cabeça. Se você cancelar, eu peço medida protetiva. Digo que você invadiu minha casa, mexeu nas minhas coisas, ameaçou minha integridade. Mostro o laudo. Mostro as mensagens que você mandou hoje. Mostro você molhado no hotel fazendo escândalo. Eu fiz escândalo. Testemunhas veem o que eu conto primeiro. E Sávio, ela inclinou a cabeça. Sávio vê o que quer.
E eu sou muito boa em querer por ele. Ele sabe que você ainda usa meu nome no seguro? Não. Sabe que a casa veio de documento escondido? Não. Sabe que você me chamou de prestador antigo? Ela deu de ombros. Ele sabe que eu tive um passado inconveniente. Inconveniente. Você quer palavra melhor? Restolho. Restolho. Eu senti aquilo entrar e parar. Não doeu como eu esperava. Quando a pessoa acerta um lugar já morto, não sangra. Só confirma. Você ama esse homem? Eu amo a vida que ele me dá. Resposta honesta. Você deveria tentar. Ser honesto com seu tamanho. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta menor. Jogou sobre a mesa. Já que você quer brincar de descobrir coisa, leia isso também. E eu abri. Havia fotos minhas carregando sacos de cimento durante uma licença por dor lombar. Mensagens minhas pedindo adiantamento a clientes. Um comprovante de saque alto em dinheiro feito anos atrás para pagar uma cirurgia urgente da minha irmã, mas sem recibo completo. Prints de conversas cortadas, tiradas de contexto, que me faziam parecer agressivo. Você me espionou. E eu me protegi. Durante anos, durante o tempo necessário. Você planejou isso enquanto dormia do meu lado. Eu planejei sair da sua sombra. Eu fechei a pasta. Minha sombra te deu teto. E agora esse teto é meu. Ela encostou na mesa, rosto perto do meu. Escuta bem, Eudóxio. Você vai continuar aqui quieto. Vai pagar o seguro, as contas pequenas. Vai sorrir quando o vizinho perguntar de mim e vai sumir quando eu mandar. Em troca, eu deixo você dormir no quartinho dos fundos até se organizar. Se tentar me denunciar, eu te transformo no ex-marido louco que perseguiu a diretora bem-sucedida. Se falar com Sávio, eu digo que você tentou extorquir minha família. Se for a polícia, eu chego antes com choro, laudo e testemunha. Eu olhei para ela por alguns segundos. Acabou? Acabou quando eu disser. Não. Acabou quando você achou que eu ainda queria permissão. Ela riu alto. Você não tem dinheiro para advogado. Talvez. Não tem casa. Parece. Não tem prova suficiente. Eu sorri. Você acabou de me dar um resumo ótimo. O riso dela morreu. Você gravou? Eu tirei o celular do bolso. A tela estava virada para baixo sobre a mesa desde o começo. Cibele avançou. Eu peguei antes. Boa noite. Apaga isso. Não. Eudóxio apaga. Fala com a doutora Leocádia. Ela deve saber lidar com o instável. A mão dela veio rápida. Tentou me dar um tapa. Segurei o pulso dela no ar. Não apertei. Só parei. Agora sim, eu disse baixo. Você parece a pessoa do documento. Ela puxou a mão, furiosa. Você vai se arrepender. Finalmente uma frase em que acredito. Naquela noite dormi no sofá. Não por submissão, por estratégia. Cibele subiu batendo portas, falando ao telefone em voz baixa, provavelmente com Sávio, provavelmente com algum cúmplice, talvez com ninguém. Eu fiquei imóvel, olhos abertos, escutando a casa que eu havia perdido ranger, como se também descobrisse a fraude. Antes de amanhecer, fiz backup da gravação em 3 lugares. Mandei para um e-mail criado na hora. Salvei em um pendrive velho, escondido dentro da caixa de ferramentas. Enviei para Rômulo, meu amigo de infância, escrevendo: se eu sumir, abre isso. Rômulo respondeu em segundos: que porra é essa? Eu escrevi: minha vida real. Ele mandou áudio. Não ouvi. Não queria piedade naquele momento. Queria método. Passei a manhã copiando documentos, fotografando gavetas, anotando datas, nomes de cartório, números de protocolos, valores por extenso. Fui ao cartório onde o divórcio tinha sido reconhecido. A atendente de unhas vermelhas digitou meu CPF e franziu a testa. O senhor esteve aqui para reconhecer firma, sim. Eu nunca vim aqui para divórcio. Consta a biometria. Posso ver? Ela chamou o supervisor. O supervisor, um homem de bigode fino e voz baixa, me levou para uma sala. Senhor Eudóxio, essas informações são sensíveis. Minha vida também. Ele abriu o registro. A imagem da câmera mostrava um homem de boné, máscara, óculos escuros, parecido comigo só para quem não queria olhar muito. A assinatura imitava a minha. A digital, segundo o sistema, era válida. Essa digital é minha? Perguntei. Ele aproximou a tela. Foi cadastrada em atendimento anterior. Por quem? Pela senhora Cibele, com procuração. Eu respirei fundo. Ela cadastrou minha digital, com autorização assinada pelo senhor. Mostrou a autorização. Minha assinatura, ou a sombra dela. Quero cópia autenticada de tudo. Vai precisar de requerimento. E faço.
Ele percebeu que eu não sairia dali com resposta mole. Me deu formulário, protocolo, caminho. Saí do cartório com a primeira peça oficial. Depois fui ao endereço da tal doutora Leocádia Torres. O laudo dizia que o consultório ficava em um prédio comercial no Caminho das Árvores. No local, havia uma clínica de estética e uma sala vazia com placa antiga de representação comercial. O porteiro coçou a cabeça quando ouviu o nome. Doutora Leocádia? Nunca vi. Aqui teve uma mulher que alugou sala por pouco tempo, mas era para reunião, não consulta. Nome dela? Cibele alguma coisa. Bonita, bem vestida, pagava adiantado. Tem contrato? Com a administração. Quem administra? Ele me deu o contato. Cada mentira dela tinha deixado uma pegada. Cibele era esperta, mas esperteza não é invisibilidade. É só arrogância com salto alto. Fui ao banco. Pedi histórico completo das contas conjuntas. A gerente, uma moça chamada Jamile, tentou me empurrar atendimento digital. Senhor, pelo aplicativo. Pelo aplicativo minha assinatura andou mais que eu. Ela levantou os olhos. Expliquei o mínimo. Mostrei a certidão, a gravação, os documentos. Jamile mudou de postura. Chamou o setor de fraude. Em uma sala de vidro, um analista me perguntou se eu reconhecia transferências para uma conta empresarial chamada Albuquerque Consultoria Estratégica. Albuquerque é o sobrenome do homem com quem ela casou. Ele anotou. E essas autorizações por token? Meu celular nunca recebeu token. Consta aparelho vinculado. Qual aparelho? Ele virou a tela de leve. Um modelo de celular caro. Número final desconhecido. Não é meu. Então temos problema. Temos crime. O analista não sorriu. Pode ser. Saí de lá com protocolo de contestação, lista de movimentações e uma frase dele presa na cabeça. Quem fez isso conhecia sua rotina por dentro. Cibele conhecia minha rotina, meus horários, minhas senhas antigas, o nome do meu cachorro de infância, que eu usava em perguntas de segurança, até ela rir de mim por isso. Ela não invadiu minha vida. Ela morava nela com a chave mestra. Na hora do almoço, sentei em uma lanchonete perto do Iguatemi e abri o notebook. Pesquisei Sávio Albuquerque. O homem aparecia em colunas sociais, palestras de empreendedorismo, eventos de inovação farmacêutica, fotos com políticos locais e legendas sobre ética empresarial. Ética. A palavra parecia deboche. Descobri que ele era sócio de uma empresa de distribuição hospitalar com contratos públicos e privados. Descobri que Cibele tinha sido contratada pela Araxá pouco antes de assumir o sobrenome dele em eventos. Descobri fotos dos dois em festas, viagens, inaugurações. Em algumas, ela usava o anel azul. Em outras, abraçava Sávio com a legenda: Meu porto seguro. Eu dei zoom no rosto dela. Meu porto seguro tinha afundado meu barco. A pergunta me atravessou ali, diante da tela fria. Se vocês descobrissem que a pessoa amada virou sua inimiga em silêncio, enfrentariam ou sumiriam? Não respondi para mim mesmo. Ainda não. Meu próximo passo foi o mais arriscado. Fui ao prédio de Sávio. A recepção parecia cenário de revista. Vidro, pedra clara, cheiro de café caro. A atendente perguntou se eu tinha horário. Não. Assunto? Diga que Eudóxio Marçal está aqui e que a esposa dele esqueceu uma vida dentro da minha gaveta. Ela não gostou da frase. Ligou mesmo assim. Esperei em pé. 2 seguranças apareceram discretamente perto da parede. Eu sorri para eles. Não queria briga. Queria testemunha. Depois de alguns minutos, um homem jovem de terno azul veio me buscar. Senhor Sávio pode receber-lo por poucos minutos. Poucos bastam quando a mentira é grande. Ele não respondeu. O escritório de Sávio ficava no último andar, com vista para avenidas, guindastes e mar ao longe. Ele estava atrás de uma mesa escura, sem paletó, mangas dobradas, expressão tensa. Parecia menos rei sem plateia. Senhor Eudóxio, doutor Sávio. Cibele me contou que o senhor tem passado por um momento difícil. Ela sempre começa roubando a versão. Ele respirou pelo nariz. Eu não vou tolerar agressões contra minha esposa. Nem eu tolerei. Por isso estou aqui. Coloquei a pasta sobre a mesa. Ele não tocou. Isso é o quê? Meu casamento morto, seu casamento doente e o manual de instruções da mulher que enganou nós dois. O maxilar dele travou. Cuidado. Leia. Ele abriu a pasta com relutância. Viu a certidão de divórcio, a escritura da casa, o laudo falso, a apólice, as transferências. No começo,
Tentou manter o rosto fechado, depois a mão dele foi perdendo firmeza. Isso não prova que ela fez algo ilegal. Continua. Ele virou páginas. Encontrou a lista de contas vinculadas à Albuquerque Consultoria. Encontrou transferências feitas de uma conta conjunta minha para despesas que apareciam depois como pagamentos da casa dele. Encontrou uma nota de decoração de interiores paga por débito que saiu de uma linha de crédito aberta no meu nome. Sua esposa decorou sua sala com minha aposentadoria. Ele levantou os olhos, vermelho. Isso é uma acusação grave. É uma frase econômica. Ela disse que o divórcio foi consensual. Ela disse no hotel que eu era prestador antigo. Ele desviou. Cibele me contou que você tinha comportamento obsessivo. Mostrei a gravação. Ela também contou isso? A voz dela saiu do celular. Fria, nítida, ameaçando medida protetiva, laudo, escândalo, controle. Sávio ouviu sem se mexer. Quando a gravação chegou à parte do seguro, ele fechou os olhos. Quando chegou à parte do você era útil, ele abriu. Desliga. Eu desliguei. Ele ficou em silêncio. O silêncio de um homem rico descobrindo que dinheiro não compra faro. Por que veio a mim? Porque ela usa você como escudo. E se eu atacar o escudo sem avisar, você pode achar que sou o inimigo. Você quer dinheiro? Quero meu nome de volta. E dela? Quero que ela perca a fantasia diante de quem comprou o ingresso. Ele se levantou e foi até a janela. Você sabe com quem ela convive. Você sabe o tamanho do estrago público que isso causa. Zay, minha empresa está em negociação com investidores. Então é melhor descobrir se ela colocou a mão em algum lugar seu antes que o auditor descubra. Ele virou devagar. Por que diz isso? Eu puxei outro envelope. Porque encontrei pagamentos da sua empresa indo para fornecedores fantasmas ligados ao CPF dela. Não sou contador, mas sei quando uma nota fiscal cheira a teatro. Ele arrancou o envelope da minha mão. Leu. A respiração ficou curta. Isso veio de onde? De documentos que ela deixou em casa, ou na minha casa, ou na casa dela. Ainda estou aprendendo o vocabulário. Sávio apertou o papel. Ela me pediu autorização para contratar consultorias de imagem corporativa. Disse que eram estratégicas. Eram, para ela. Ele sentou pesado. Meu Deus, Deus não assinou nada. Ela assinou. Sávio me encarou. Pela primeira vez, não havia superioridade nos olhos dele. Só vergonha e cálculo. Vou chamar meu jurídico. Chame. E auditoria. Chame. E você vai entregar tudo oficialmente. Vu. Ele apontou para mim. Mas se isso for armação sua, oikotai. Doutor, eu cheguei no seu hotel parecendo motorista. Se eu fosse capaz de armar algo assim, teria chegado seco. Ele não riu, mas entendeu. Passamos horas em uma sala de reunião. Advogados entraram. Auditores entraram. Um perito digital olhou meus arquivos, fez cópias forenses, pediu origem, datas, metadados. Ninguém me tratou como louco depois de ouvir a gravação. A mentira dela precisava do meu silêncio. Quando meu silêncio acabou, ela começou a envelhecer rápido. Um advogado chamado Breno me explicou. Se a fraude documental, alienação patrimonial viciada, falsidade ideológica, possível estelionato e movimentação bancária sem autorização, precisamos agir em duas frentes, criminal e civil. Fale em português de gente cansada. Ele ajustou os óculos. Polícia, cartório, banco, juiz. Rápido. Agora entendi. Sávio pediu auditoria interna imediata. O perito encontrou acessos feitos pelo notebook de Cibele a sistemas financeiros da empresa dele. Não era prova final, mas era rastro. O tipo de rastro que faz advogado parar de piscar. No fim da tarde, Sávio me chamou de lado. Ela está vindo para cá. Você avisou? Disse que precisava falar sobre o evento de ontem. Ela vem armada de choro. Oi, Zay. Não. Você acha que sabe. Ela vai entrar ferida, sair vítima e deixar você pedindo desculpa por ter desconfiado. Ele apertou os lábios. Então fique. Ela não vai falar se me vir. Breno, o advogado, apontou para uma sala ao lado. Há vidro espelhado para a reunião de compliance. O senhor pode acompanhar de lá. Tudo será gravado, com consentimento do senhor Sávio, em ambiente corporativo. Eu olhei para Sávio. Você quer mesmo saber? Ele respondeu baixo. Já perdi o direito de não saber. Fiquei atrás do vidro. Cibele entrou 15 minutos depois. Maravilhosa. Esse era o pior. Ela sabia chegar como inocência cara. Vestido bege, cabelo solto, maquiagem leve, olhos úmidos no ponto certo. Ao ver Sávio, abriu os braços. Meu amor, você me assustou. Sávio não levantou. Senta.
Ela parou. O que aconteceu? Senta, Cibele. Ela sentou devagar, analisando a mesa, a câmera discreta, a pasta fechada. É sobre ontem? Eu sei que foi constrangedor. Eudóxio apareceu do nada. Ele está desequilibrado. Eu devia ter contado mais sobre ele, mas tive vergonha. Sávio cruzou as mãos. Vergonha do quê? De ter sido casada com um homem assim. Ela abaixou os olhos. Controlador. Ressentido. Ele nunca aceitou minha evolução. Atrás do vidro, minha mão fechou. Sávio continuou frio. Quando vocês se divorciaram? Antes de eu te conhecer. Data. Ela hesitou pouco. Muito pouco. Faz alguns anos. Data. Sávio. Por que isso agora? Data. Ela respirou. Janeiro. De que ano? Ela sorriu triste. Você está me interrogando? Estou pedindo uma data. Eu não tenho cabeça para isso. Sávio abriu a pasta e colocou a certidão sobre a mesa. Ela olhou. O rosto dela mudou por um segundo. Depois voltou ao papel de vítima. Ele te deu isso? Responde. Esse homem invadiu minha intimidade. Ele é perigoso. Ele assinou esse divórcio sabendo. Claro. Então por que manteve seguro de vida com você como cônjuge? O silêncio dela foi curto, mas mortal. Isso é burocracia antiga. Por que a casa dele foi transferida para você com procuração? Porque ele me devia. Devia o quê? Anos da minha vida. Sávio encostou na cadeira. Dibele. Ela inclinou o corpo. Voz macia. Meu amor, você está deixando um homem amargo entrar entre nós. Ele sempre fez isso. Ele se faz de simples, mas é manipulador. Ele assina coisas e depois diz que não sabia. Ele perde dinheiro e culpa os outros. Ele aparece molhado, faz cena, parece coitado. É o jogo dele. Sávio abriu outro documento. E as consultorias pagas pela minha empresa? A mão dela parou sobre a bolsa. Que consultorias? Albuquerque Consultoria Estratégica, Nara Projetos, LT, Norte Serviços. Todas ligadas a você ou a pessoas próximas. Ela demorou um pouco mais. Isso é normal. Você autorizou. Antes de eu conhecer essas empresas, você não lembra porque eu cuido de tudo para você. Como cuidou de tudo para ele? O rosto dela esquentou. Não me compare àquela fase da minha vida. Fase? Ele era seu marido. Ele era um peso. A frase saiu seca, sem lágrima, sem personagem. Sávio ficou imóvel. Cibele percebeu o erro e tentou voltar. Eu quis dizer, emocionalmente. Ele me prendia. Sávio empurrou o celular para ela. Tocou a gravação da noite anterior. A própria voz dela encheu a sala. Você era útil. Durante um tempo, Cibele fechou os olhos. Ele provocou. A gravação continuou. Você vai continuar aqui quieto. Vai pagar o seguro. Ela levantou. Desliga isso. Sávio não desligou. A gravação chegou às ameaças. Cibele bateu a mão na mesa. Eu falei aquilo com medo. Medo? Sávio perguntou. Sim. Medo dele. Medo do que ele podia fazer. Então por que você parece tão confortável dando ordens? Ela olhou para a câmera. A máscara rachou. Isso está sendo gravado? Sávio não respondeu. Sávio. Sim. Ela soltou uma risada incrédula. Você armou para mim? Eu abri uma porta. Você entrou falando. Ela apontou para ele. Você não tem ideia do que está fazendo. Se me expuser, sua empresa afunda comigo. Então há algo para afundar. Não distorce. Quanto você desviou? Eu não desviei nada. Quanto? Ela pegou a bolsa. Eu não vou ficar aqui sendo humilhada por dois homens inseguros. A porta abriu. Breno entrou. Dona Cibele, recomendo que a senhora não destrua documentos. Não acesse sistemas da empresa e procure representação jurídica. A auditoria interna já foi iniciada. Ela empalideceu. Quem é você? Advogado da empresa. Eu sou esposa dele. Sávio respondeu sem levantar a voz. Por enquanto no papel. Ela virou para ele, ferida de verdade agora, não por amor, mas por perda de controle. Você vai acreditar naquele fracassado? Eu saí da sala ao lado. Ela me viu. O ódio que apareceu no rosto dela foi puro, sem maquiagem que cobrisse. Você, covarde. Não, ex-assinante distraído. Ela avançou um passo. Você destruiu minha vida. Você me ensinou onde ficava o botão. Sávio, ele é doente. Olha a frieza dele. Eu olhei para Sávio. Está vendo? Agora minha calma virou sintoma. Sávio não tirou os olhos dela. Acabou, Cibele. Ela riu, tremendo. Você não vai se separar de mim. Você depende de mim socialmente. Eu conheço seus contatos, seus contratos, suas conversas. Eu sei onde cada corpo está enterrado nessa empresa. Breno anotou alguma coisa.
Cibele percebeu tarde. Eu quis dizer, eu a interrompi. Você quis dizer exatamente. Ela pegou o celular. Vou ligar para a imprensa. Vou dizer que estou sendo ameaçada. Sávio estendeu a mão. Cibele, não piore. Ela se virou para mim. Você acha que alguém vai escolher acreditar em você? Olha para você. Olha para mim. Eu dei um passo. Não perto demais. Só o suficiente. Eu olhei. Foi assim que descobri. A sala ficou muda. Essa foi a primeira rachadura pública. Mas não bastava. Cibele ainda tinha contatos, narrativa, choro, documentos falsos e aquela habilidade venenosa de transformar culpa em perseguição. Se eu fosse à delegacia sozinho, ela chegaria logo atrás com maquiagem borrada e laudo. Eu precisava de uma queda sem ponto de apoio. E a chance veio naquela mesma semana. A Araxá Biofarma faria uma cerimônia de premiação em um auditório no comércio, com parceiros, imprensa local, fornecedores e diretoria nacional. Cibele seria homenageada por liderança ética em expansão regional. Ética de novo. O universo tem senso de humor cruel. Sávio queria cancelar a presença dela. Eu disse, não, deixe ela subir no palco. Breno arqueou a sobrancelha. Isso pode ser arriscado. Tudo que ela fez depende de bastidor. Vamos colocar luz. Exposição pública pode gerar ação contra vocês. Não vou xingar. Não vou acusar sem documento. Só vou perguntar com o papel na mão. Sávio me encarou. Você quer vingança. Quero correção de cadastro. A estratégia foi simples e suja do jeito certo. Legal por fora, devastadora por dentro. Breno protocolou medidas judiciais urgentes para preservar documentos da casa, do cartório e das contas. O banco abriu investigação formal. A empresa de Sávio bloqueou acessos de Cibele e preparou comunicado interno neutro sobre auditoria. Rômulo, que trabalhava com produção audiovisual em eventos, conseguiu credencial como técnico freelancer na cerimônia. Eu não invadiria nada. Entraria como convidado de Sávio, com advogado presente e documentos autenticados. Cibele não sabia que o cerco já estava fechado. No dia do evento, ela apareceu brilhando. Vestido branco, cabelo impecável, sorriso treinado para foto. Conversava com diretores, abraçava colegas, dizia gratidão, como quem nunca tinha roubado nada além de aplauso. Sávio ficou longe, sério. Ela tentou se aproximar dele 2 vezes. Ele respondeu com frases curtas. Isso a irritou, mas ela não podia mostrar. Eu fiquei no fundo do auditório, de camisa escura, calça simples, pasta na mão. Quando ela me viu, por um segundo perdeu o ritmo. Depois sorriu. Um sorriso que dizia, você não teria coragem. Eu tive. O mestre de cerimônias chamou, para receber o prêmio de liderança ética, diretora Cibele Albuquerque. Aplausos. Ela subiu ao palco. Caminhou como rainha entrando em catedral. Pegou o troféu, beijou o ar, ajustou o microfone. Boa noite. Esse prêmio representa uma jornada de coragem, reinvenção e verdade. Rômulo, na mesa técnica, olhou para mim de longe. Eu esperei. Cibele continuou. Eu precisei deixar para trás ciclos difíceis, relações que diminuíam minha luz e ambientes que não respeitavam a mulher que eu estava me tornando. Algumas pessoas assentiram. Ela era boa. Transformava crime em superação. Hoje, ao lado do meu marido, dos meus colegas e dessa empresa que acredita em mim, Sávio não se moveu. Eu levantei a mão. O mestre de cerimônias tentou ignorar. Cibele me viu e falou mais alto. Eu reafirmo que ética não é discurso, é prática. Eu dei um passo no corredor central. Então pratica agora. O auditório virou para trás. Cibele congelou no palco. O mestre de cerimônias, nervoso, Senhor, por favor. Breno ficou de pé ao meu lado. Temos direito de resposta a uma menção pública potencialmente difamatória. A frase era jurídica demais para o público, mas suficiente para travar a segurança por alguns segundos. Cibele tentou rir. Gente, me desculpem. Esse é justamente o tipo de ciclo difícil que eu mencionei. Eu caminhei devagar até a primeira fileira. Cibele, uma pergunta simples. Você era casada comigo quando começou a se apresentar como esposa de Sávio? O público fez aquele som de ar preso. Ela apertou o troféu. Isso é violência psicológica pública. Resposta curta. Sim ou não? Eu não vou alimentar delírio. Eu levantei a certidão autenticada. Então alimenta cartório. Sávio ficou de pé. Cibele, responda. Ela olhou para ele, depois para a plateia. A máscara tentou escolher rota. Meu divórcio foi legítimo. Com minha presença?
com sua assinatura. Presença? Ela engoliu. Você sabia. Sabia tanto que no mesmo período você me mandava mensagem pedindo para comprar pão e dizendo: te amo. Algumas pessoas murmuraram. Cibele apontou para mim. Ele é manipulador. Ele está tentando me destruir porque não aceita o meu sucesso. Eu abri outra folha. Este é o contrato da casa. Você me classificou como ocupante tolerado. A expressão de uma colega dela na primeira fileira mudou. Cibele desceu um degrau do palco. Você invadiu minha casa. Minha casa. Até sua papelada escondida dizer o contrário. Eu vou chamar a polícia. Breno ergueu o celular. Já foi chamada. Para registrar notícia-crime, inclusive. Ela piscou rápido. Na tela atrás dela, de repente, apareceu uma imagem. Rômulo tinha conectado o projetor ao arquivo que Sávio autorizara exibir. Não a gravação íntima completa, não documentos sensíveis de forma ilegal, mas uma linha do tempo visual, com protocolos, datas públicas, registros cartorários e perguntas, tudo revisado por advogado. O título era simples: Inconsistências documentais envolvendo Cibele Nara Marçal Albuquerque. O auditório explodiu em murmúrios. Cibele virou para a tela, furiosa. Desliga isso. Eu falei baixo, mas o microfone de lapela de Breno captou. Estranho. Verdade não costuma obedecer. Sávio subiu ao palco, pegou o microfone reserva. Como sócio da Albuquerque Distribuição Hospitalar, informo que a auditoria independente já foi acionada. Qualquer pessoa ou empresa citada terá direito de defesa. Mas eu não compactuarei com fraude, falsidade ou uso da minha companhia para acobertar vida pessoal de ninguém. Cibele olhou para ele como se ele tivesse rasgado um vestido dela em público. Você me prometeu proteção. Sávio respondeu. Prometi a uma mulher que não existe. Ela virou para a plateia. Vocês estão vendo? 2 homens ricos em influência tentando calar uma mulher. Eu soltei uma risada curta. Eu sou topógrafo, Cibele. Minha maior influência é convencer pedreiro a não mover piquete. Algumas pessoas riram. Não alto. O suficiente para quebrar o feitiço dela. Ele assentiu. Quando um manipulador perde a plateia, ele acelera. Ele me ameaçava. Ela gritou. Ele me perseguia. Ele apareceu no hotel encharcado, agressivo. Ele sempre teve inveja do que eu conquistei. Eu não respondi com raiva. Abri a pasta e tirei uma foto impressa do reconhecimento de firma com o homem de boné. É sua? Breno pediu ao operador para colocar a imagem na tela. O auditório viu o rosto parcialmente coberto. Viu a data. Viu a assinatura. Cibele ficou imóvel. Esse sou eu? Repeti. Ela falou baixo. Você está distorcendo. Não. Estou ampliando. Uma diretora nacional da Araxá levantou-se. Cibele, a empresa vai suspender sua participação em qualquer atividade até esclarecimento completo. Cibele se virou. Você não pode fazer isso comigo. Posso. E devo. O troféu na mão dela parecia pesado demais. Então ela fez o que sempre fazia quando a parede chegava perto. Mudou de alvo. Apontou para mim. Você era nada antes de mim. Eu olhei para ela, sem piscar. E mesmo assim você precisou falsificar minha assinatura. Silêncio. Foi o golpe mais limpo da noite. Não porque era bonito, porque era verificável. 2 policiais apareceram na lateral do auditório, acompanhados de Breno e de um representante do jurídico. Eles não aprenderam ali de forma cinematográfica, como em novela. Vida real raramente entrega cena pronta. Mas pediram que ela os acompanhasse para prestar esclarecimentos. A imprensa local, que estava ali para fotografar prêmio corporativo, fotografou o rosto dela sem troféu. Cibele tentou manter a postura até o último segundo. Passou por mim no corredor e sussurrou. Eu ainda acabo com você. E eu respondi. Pega a senha. A justiça chegou primeiro. Ela perdeu o passo. Foi pouca coisa. Mas eu vi. Nos dias seguintes, a história saiu de controle. Não do jeito irresponsável que ela esperava usar contra mim. Saiu com documento, protocolo, nota oficial, auditoria, investigação. A Araxá afastou Cibele. Sávio entrou com pedido de anulação de atos financeiros e separação. O banco confirmou vinculação irregular de aparelho. O cartório abriu procedimento interno. A tal doutora Leocádia Torres não existia como profissional registrada. A sala alugada no Caminho das Árvores tinha contrato assinado por Cibele usando e-mail secundário. A queda dela não foi um raio. Foi uma escada desmontada degrau por degrau. Ela tentou reagir. Primeiro, registrou o boletim dizendo que eu a perseguia.
A gravação da nossa conversa e as imagens do evento enfraqueceram a versão. Depois mandou mensagem para conhecidos dizendo que eu era instável. Rômulo respondeu a todos com uma frase: instável é documento falso em mesa de juiz. Pedi para ele parar antes que virasse problema. Ele disse que pararia depois de sorrir. Cibele também tentou falar com minha irmã, Jurema. Seu irmão está doente, ela disse pelo telefone. Ele precisa de ajuda. Jurema respondeu: ele precisou de ajuda quando casou com você. Agora precisa de advogado. Minha irmã nunca foi delicada. Naquele dia, amei isso nela. O processo foi lento. Não teve música de suspense, não teve porta arrombada, não teve confissão chorosa em delegacia. Teve fila, protocolo, audiência, perícia, banco pedindo prazo, advogado pedindo documento, oficial de justiça batendo na casa que eu já não chamava de minha. Teve noite em que eu acordei com medo de tudo virar contra mim. Teve manhã em que eu quis aceitar um acordo ruim só para acabar. Mas cada vez que fraquejava, eu ouvia a voz dela. Você era útil. E levantava. Sávio não virou meu amigo. Isso seria mentira. Nós éramos dois homens enganados pela mesma mulher, não irmãos de guerra, mas ele cumpriu o que prometeu. Entregou documentos, colaborou com investigação, pagou parte das custas periciais, inicialmente como interessado direto na auditoria da empresa dele. Depois, quando ficou claro que ele também tinha sido usado, mantivemos distância respeitosa. Em uma audiência, meses depois, Cibele apareceu de terninho azul, cabelo preso, sem joias. Tentou me olhar com pena. Eudóxio, ainda dá para resolver sem destruir todo mundo. Eu estava sentado no corredor com Breno e uma defensora que assumiu parte do meu caso cível. Todo mundo quem? Perguntei. Ela abaixou a voz. Você sabe que eu posso devolver parte. Parte do quê? Do dinheiro? Da casa? Ou dos anos? Não seja cruel. Eu quase ri. Você me chama de cruel porque sobrevivi sem pedir desculpa? Ela apertou a bolsa. Eu fiz o que precisei fazer. Não, você fez o que quis fazer. Você nunca teria me dado a vida que eu merecia. E agora? Ela ficou calada. Agora a vida que você merece está sendo calculada por juiz. A audiência confirmou o bloqueio de bens. A casa entrou na disputa. Parte das transferências foi rastreada. Objetos de luxo foram apreendidos. Contas ligadas às consultorias fantasmas foram congeladas. O seguro de vida foi cancelado com investigação de fraude na contratação e manutenção. Meu nome começou a sair da lama legal onde ela me tinha enterrado. A parte mais estranha foi voltar a casa para retirar minhas coisas. Entrei com acompanhamento. A sala estava quase igual. O sofá marrom, a mesa riscada, o quadro torto que eu sempre esquecia de alinhar. Mas nada parecia meu. Peguei ferramentas, roupas, documentos antigos, uma foto da minha mãe, meu capacete de obra, o rádio pequeno que eu usava em campo. No quarto, encontrei uma caixa com cartas antigas de Cibele para mim, do começo do casamento. Abri uma. Você é meu chão. Fechai. Deixei a caixa lá, não por desprezo, por higiene. Rômulo me ajudou a levar as coisas para um apartamento simples em Nazaré, alugado às pressas. 2 cômodos, janela para um muro, vizinha que fritava alho todo fim de tarde. Na primeira noite, comi pão com ovo sentado no chão porque ainda não tinha mesa. Parecia derrota. Depois percebi. Ninguém ali me chamava de ocupante tolerado. Era pequeno. Era meu. O processo criminal avançou com laudos periciais. A assinatura em vários documentos foi considerada incompatível ou obtida sob circunstância fraudulenta. O registro de cartório entrou em sindicância. O aparelho vinculado ao banco tinha sido comprado por Cibele. As consultorias receberam valores sem entrega comprovada. A Araxá, com medo de imagem, colaborou rápido. A empresa de Sávio também. Quando corporação sente cheiro de escândalo, descobre agilidade que pobre nunca vê em atendimento comum. Cibele tentou acordo. Ofereceu devolver uma fração do dinheiro e assinar declaração dizendo que houve mal-entendido patrimonial. Eu recusei. Ela mandou recado por uma conhecida. Ele vai acabar sozinho. Eu respondi pela mesma conhecida. Melhor sozinho do que acompanhado por falsificação. A sentença cível veio antes da criminal. Parte da transferência da casa foi anulada por vício de consentimento e fraude documental. A venda judicial foi determinada para ressarcir dívidas e reparar prejuízos. Não recuperei tudo. Vida real não devolve integral com laço vermelho. Mas recuperei o bastante para pagar dívidas que não reconhecia, comprar equipamentos novos
e recomeçar sem olhar para a porta com medo de ordem de despejo. Na esfera criminal, Cibele foi denunciada por falsidade ideológica, estelionato, uso de documento falso e apropriação indébita ligada a movimentações específicas. O caso da empresa de Sávio seguiu em procedimento próprio. Ela não saiu algemada de novela, mas saiu de salto baixo da audiência, com os olhos baixos, enquanto repórteres perguntavam sobre a diretora ética que virou investigada. A foto dela entrando no fórum rodou mais do que a foto do prêmio. Não fui eu que publiquei, mas não chorei. Um dia, quase um ano depois daquela chuva, encontrei o manobrista do hotel por acaso. Ele trabalhava agora em outro restaurante na Barra. Me reconheceu na hora. Ficou branco. Senhor, eu sinto muito por aquela noite. Você só jogou a chave. Mesmo assim, eu olhei para o estacionamento. Da próxima vez, pergunta antes de chamar alguém de motorista. Ele assentiu, envergonhado. Pode deixar. Fui embora sem raiva dele. Gente pequena erra com arrogância emprestada. Quem me destruiu foi quem dormia ao meu lado. Hoje, quando passo por Brotas, às vezes olho para ruas parecidas e lembro do Portão Verde. Não sinto saudade da casa. Sinto saudade do homem que achava que amor era suficiente para dispensar leitura miúda. Esse homem era honesto, mas era descuidado consigo mesmo. Eu não odeio ele, só não deixo ele assinar mais nada. Cibele perdeu o sobrenome Albuquerque nos convites antes mesmo de perder no papel. Sávio sumiu das colunas sociais por um tempo, depois voltou mais magro, com um sorriso menor. A Araxá lançou comunicado sobre governança. O cartório trocou funcionários. O banco me mandou cesta de desculpas corporativas, daquelas que vêm com biscoito caro e nenhum pedido de perdão de verdade. Eu voltei a trabalhar. Campo, sol, trena, drone, piquete, barro. O primeiro serviço grande depois da tempestade foi em um terreno perto de Camaçari. No fim do dia, sentei na carroceria da caminhonete nova usada que comprei com parte do dinheiro recuperado. Não era luxo, era motor funcionando. Rômulo me ligou. E aí, doutor da vingança? Não sou doutor, mas operou bonito. Não foi vingança. Foi o quê? Olhei o sol descendo atrás das árvores. Levantamento topográfico. Ele riu. Como assim? Eu só medi o tamanho real do buraco. Depois de desligar, fiquei pensando em tudo. Se eu tivesse explodido no hotel, Cibele teria vencido. Se eu tivesse batido na mesa, ela teria me transformado no monstro que inventou. Se eu tivesse implorado, ela teria alugado minha dignidade por mais um mês. O que salvou minha vida não foi força bruta, foi frieza, foi documento, foi deixar a cobra falar diante da câmera e depois mostrar o rastro no chão. Ainda há noites em que lembro do salão, dela dizendo, prestador antigo, e sinto uma vergonha antiga tentando voltar. Mas ela não entra mais. Vergonha pertence a quem falsifica amor, não a quem acreditou nele. A última vez que vi Cibele, ela estava saindo do fórum com um advogado novo. Sem maquiagem pesada, sem anel azul, sem plateia. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Eu esperei ódio. Ela me deu outra coisa. Um pedido mudo para que eu ainda fosse o homem útil de antes. O homem que resolvia, encobria, carregava, assinava. Eu passei por ela. Ela sussurrou. Eudóxio. Parei, sem virar totalmente. Você podia ter me poupado. Olhei para ela pela última vez. Eu poupei você por anos. Dessa vez poupei a mim. Não ouvi resposta. Fui embora. Hoje moro em um apartamento simples, com mesa de madeira clara, plantas que quase esqueço de regar e uma pasta de documentos organizada por data. O homem que eu era morreu naquela chuva, mas não foi Cibele quem enterrou. Fui eu. Enterrei com cuidado, porque ele não merecia desprezo. Ele só precisava descansar. E se você chegou até aqui, me diga uma coisa com sinceridade. Eu fui frio demais ao expor Cibele diante de todos, ou apenas devolvi a ela o palco que ela mesma montou?